Olá, estudantes! Bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e esta é a nossa aula de número 44, e tem o seguinte objeto de conhecimento: reconstrução das condições de produção e circulação e adequação do texto à construção composicional e ao estilo de gênero, lei, código, estatuto, código, regimento, etc. Detalhamento, finalidades, elementos constitutivos, hierarquização e seus itens, subitens e suas partes, marcas linguísticas, efeitos de sentido, vocabulário, verbos no imperativo, advérbios e locuções adverbiais, substantivos. Certo, pessoal? Então, vamos iniciar esta aula? Muito bem, pessoal, ao longo deste módulo, nós temos trabalhado com vocês a importância de entender e compreender o texto da lei, mostrando para vocês que o texto da lei é um texto diferente, não é como um texto que conta uma história, que nós fazemos a leitura corrida dele, ou ainda um texto de opinião, no qual nós também fazemos a leitura, parte do início ao fim, sem necessitar observar uma organização especial, não é? Assim, por exemplo, como as propagandas, que nós necessitamos compreender a forma como elas são criadas, estruturadas, os elementos que fazem parte dela, para a compreensão do sentido como todo, também no texto legal nós precisamos reconhecer e compreender a forma como o conteúdo desse texto é organizado. Isso porque é necessário um processo de organização interna. Em geral, um texto de uma lei trata de temas bastante amplos, não é? Então, esses temas amplos são organizados em partes menores, que são os capítulos, não é? Então, cada capítulo vai tratar de um aspecto daquele tema, como se fosse um capítulo de um livro, não é? Um livro grande que tem várias partes. E aí, cada um desses capítulos ou seções, não é? Vai trazer, então, os artigos de lei. E esses artigos são, então, as partes, cada uma, vamos dizer assim, das regras, porque nós temos que entender, então, as leis como regras que vão regulamentar a vida em sociedade. Então, existe regulamentação para a questão do meio ambiente, existe regulamentação para a questão das crianças e dos adolescentes, que é o caso do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e existe regulação para outros tantos temas que são importantes de regulamentação para a vida em sociedade, para que, de fato, a sociedade consiga lidar com as questões. Então, existe regra para tudo, correto? Existe lei para vários campos da vida em sociedade. Então, é necessário sempre que abordemos a lei, o texto da lei, tendo isso em mente. Fala sobre um tema complexo e esse tema está dividido em partes menores, que são as seções, os capítulos, e dentro de cada seção e capítulo temos os artigos, que são efetivamente as regras, vamos colocar assim, não é? Então, retomando aí alguns conhecimentos, alguns conceitos, retomando e reforçando, vamos à cartela. Vamos só, observem aí. O conteúdo da lei pode estar organizado de forma temática em títulos, capítulos e seções, né? São as subpartes. A lei, como um todo, fala de um tema maior e é subdividido, né, em partes menores. E essas partes, elas são normalmente numeradas em algarismos, em números romanos, 1, 2, 3 e assim por diante. Isso nem sempre acontece, tá? É possibilidade, é forma como pode ser organizado, tá? E é, em geral, utilizado em leis de assuntos e temas complexos, né? E esse capítulo, né, esses capítulos, essas subdivisões, elas tratam apenas de um agrupamento temático, como os capítulos de um livro, não é? Seguindo adiante. E esse título, né, é um agrupamento mais amplo, que divide em capítulos, que podem ser divididos em seções, né? Então, é mesmo para o nosso entendimento, para que nós entendamos que a lei vai falar de um tema maior, né? O conjunto daqueles artigos é uma lei. E a partir disso, então,
abordemos esse texto entendendo isso, que vai ter subdivisões internas. E essas subdivisões internas querem apenas organizar os subtemas de um tema maior, ok? E aí, ao ler cada uma dessas divisões, nós então encontramos os artigos. E aí o artigo é de fato, vamos dizer assim, a regra. No caso, para reforçar o porquê que é importante que nós então conheçamos, porque que ao longo deste módulo nós temos trazido para vocês, ao conhecimento de vocês, diferentes textos legais. Por que vocês precisam conhecer isto? Vamos então aí? Por que devemos conhecer as leis do nosso país? Para que haja justiça e igualdade no relacionamento entre as pessoas de qualquer grupo. É preciso que existam regras de conduta pré-estabelecidas. E isso acontece também nas escolas, nos condomínios, nos sindicatos, nas associações e até nas famílias, né? O mais importante para que as leis sejam aceitas e as pessoas achem normal obedecê-las é que sejam justas e não criem privilégios que favoreçam um grupo em detrimento do outro. E para que as leis sejam aceitas, sejam cumpridas, se tornem normais, é preciso, então, que as pessoas conheçam, não é? Vocês sabiam, então, que existe uma lei no Brasil, no nosso país, que regula a questão da produção científica, do conhecimento científico, e que estimula esse tipo de atividade dentro do nosso país? Pois bem, existe essa lei e nós vamos conhecer alguns pontos dela nesta aula. Então vamos lá, começando. Nós temos aí então, e conforme vocês já viram em outras aulas, mas aqui a gente reforça, quando nós acessamos uma lei, né, em geral, elas estão todas disponíveis online, certo? Você acessa e essa é a página que nós temos acesso, correto? E aí, o primeiro ponto a observar é a questão da identificação. No caso dessa lei, que eu já adiantei para vocês, que é a lei que trata das questões científicas, das produções científicas no nosso país. De onde vem? Qual é a identificação? Vamos avançar na nossa projeção. A identificação me dá aí o brasão da República, não é? Então, é uma lei nacional, ela serve para todo o território nacional. E ela, além disso, a gente tem aí a questão da origem, Presidência da República. Então, esses dois elementos me dão a identificação. E se eu sei que é uma lei federal, é da presidência, ela vale para todo o território nacional, ok? Seguindo adiante, ainda no processo de identificação dessa lei, temos aí o número dela, tá? Então, além do número, que no caso aí é a Lei 13.243, temos a data em que ela foi criada, promulgada. No caso, esta foi no dia 11 de janeiro de 2016, certo? Seguindo adiante, nós já vimos, né, que quando se trata de uma lei ordinária, ela é chamada tão somente de lei, assim, com letras maiúsculas, não é? É uma lei que vai ter aí esse processo em que ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados, pelos Senados, e por fim foi promulgada por aquele que exercia a presidência da República, certo? E aí, após tudo isso, nós temos este elemento importante que é a ementa dessa lei. E essa ementa nos fala, nos conta, nos resume sobre o que trata o texto legal, sobre o que ele aborda, o que ele traz como temática. No caso aí, lendo a primeira linha, ela dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnologia e a inovação. E altera várias leis que existiram antes dessa, não é? Porque antes dessa, de 2016, existiram outras leis, outras regras sobre este tema. Mas a partir do momento em que esta, de 2016, está valendo, as demais, vamos dizer assim, deixam de ter efeito. Então é importante que a ementa diga isso. Se existiu uma outra lei antes dessa que tratou deste tema, esta lei que surge agora, que está sendo promulgada agora, está
tornando sem efeito as anteriores, e essa é a que passa a valer. Então, notem que não basta a ementa dizer sobre o que trata esta lei, é importante também dizer que ela está revogando outras tantas que existiram antes, certo? Então, de novo, a ementa, esse pequeno texto logo após a identificação, ela vai trazer esse resumo, sobre o que trata esse texto legal, certo? E aí, seguindo, nós vamos ver então aí que tem aí o preâmbulo. O preâmbulo é, de fato, o parágrafo introdutório, né? Então, preâmbulo é isto, um parágrafo introdutório. Em geral, tem um texto padrão que diz para nós o seguinte, né? No caso, a presidenta, porque em 2016 nós tínhamos uma presidenta no comando, mas se fosse em outro período, seria um presidente, né? Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono, ou seja, teve passagem pelo Congresso, fez esse caminho e chegou até as minhas mãos e eu estou sancionando a lei. Então, esse parágrafo introdutório serve para isso, para demonstrar e confirmar que, de fato, esse texto passou por este processo, certo? E aí, como eu disse, essa lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016, é a lei que regulamenta as questões da produção científica, da produção do conhecimento dentro do nosso país e estimula esse tipo de atividade, vamos dizer assim. É uma lei que ficou aí conhecida, né, como esse marco legal da ciência e da produção e da inovação científica, né? E por que então? Qual foi o contexto que vai fazer com que essa lei exista, essa lei surja? Então vamos avançar, olhem só. Nós temos então que esta é uma lei de inovação e que atrela a participação de ICTs. O que é isso? Instituições de Ciência e Tecnologia. E ela atrela essas instituições ao processo inovador e busca aumentar o número de registros de patentes, de invenções, tanto por parte de empresas quanto de inventores independentes, criando fundos de investimento focados na inovação. Isso visa tornar nosso país tão dinâmico quanto os demais, para que ele se beneficie de seu potencial inovador. Então vejam, o objetivo é fazer com que o país invista em inovação, faça com que as empresas e os inventores individuais se mantenham nesse processo de buscar se desenvolver cientificamente, porque é o desenvolvimento científico que faz com que as indústrias se tornem mais fortes, mais produtivas, que, por consequência, fortalece a economia de um país. Então vejam que é uma lei que vai fazer todo um processo de fortalecimento, né, do país, desde a questão da inovação, da criação de novas tecnologias, passando pelo fortalecimento da indústria e, por fim, se traduzindo em bem-estar, em melhoria das condições de vida do país, né? Então, é todo um processo que se tem no momento em que uma lei como esta se torna uma lei que está valendo, foi sancionada, certo? Mais informação sobre esta lei é que a lei de inovação foi sancionada em 2004. Olhem só, então é um processo que começa há bastante tempo. Mas em 2016, que foi esta, né, que nós apresentamos para vocês, ela vai evoluir, vai ganhar essa autonomia de marco regulatório da inovação. E quando ela surge, pode parecer que não, mas ela vai tornar essa questão da inovação científica menos burocrática, ela vai desburocratizar este ambiente aí da inovação, da questão das patentes, da criação científica, né? Ah, eu inventei alguma coisa, eu vou registrar esta coisa por meio de uma patente. E isso vai demonstrar que aquela produção, aquele produto é meu, eu desenvolvi. E a partir disso, então, eu posso disponibilizar para alguma empresa, né, negociar, receber por isso, pela criação que eu fiz, não é? Então, isso vai estimular as pessoas a continuar nos seus estudos, para continuar a desenvolver tecnologia. Olha que interessante. Então, ciência e tecnologia andam de mãos dadas nesse processo.
Ok, professora, por que então que desenvolver a ciência e a tecnologia é tão importante a ponto de um país como o Brasil criar uma lei que regulamenta? Porque entendemos na questão do meio ambiente, a questão das crianças e dos adolescentes, né? Você tem aí a necessidade de regulamentar essas relações, mas em relação à ciência e inovação tecnológica, por que um país precisa criar regulamentação para isso? Bom, já pararam para pensar como seria a vida de cada um sem avanços tecnológicos? Pois bem, nós trouxemos então um vídeo em que um professor conversa conosco sobre o quanto que as inovações científicas afetam a nossa vida e fazem isso para o bem. Vamos lá então? Olá, eu sou o professor Dyson Jardim e vamos comentar um pouco como a ciência e tecnologia ajuda no nosso dia a dia. Imaginem vocês que quando nós estamos com o celular na mão, nós temos um avanço tecnológico muito importante para a nossa rotina diária. Quando precisamos marcar uma consulta médica, quando precisamos, no caso, encontrar uma clínica de saúde, uma unidade de saúde para realizar uma consulta. Nos ajuda muito. E nos aspectos de serviços, pagar uma conta de água, pagar uma conta de energia, buscar informações sobre uma receita, de uma comida gostosa que nós queremos. Então, isso todos são aspectos que estão ali unidos, ciência e tecnologia, para que assim possa melhorar a nossa qualidade de vida. Isso porque eu nem falei das relações humanas. Ter ali as redes sociais nos ajuda a nos comunicar com as pessoas e assim poder, então, melhorar os aspectos de relações sociais que nós temos. Mas também devemos ter cuidado com essa exposição. Então, pense bem que você tanto tem aspectos tecnológicos que ajudam no nosso dia a dia, dos aspectos da ciência, como também pode causar perigos e nós devemos analisar bem o quanto nós utilizamos essa tecnologia. Então, leia um pouco mais sobre isso e assim você vai poder ajudar no seu dia a dia e nas pessoas que estão ao seu redor. Todas essas questões tecnológicas que o professor citou para nós, um dia foram foram resultado do estudo que uma pessoa ou um grupo de pessoas fez. E com o tempo, essa tecnologia foi evoluindo, foi sendo disponibilizada para empresas e acabaram se tornando algo que veio para a sociedade e que fez com que a vida em sociedade fosse se modificando, não é? Então percebam que essa é a importância de manter, de incentivar o estudo científico, a pesquisa científica, o desenvolvimento de tecnologias, porque é por meio desse processo que a nossa sociedade vai avançando, vai se modificando, ok? Então, sabemos agora que temos essa lei, né? A Lei 13.243, né? E ela, então, faz para nós alguns elementos. Vamos então conhecer alguns pontos interessantes sobre esta lei? Vamos então avançar. Olhem só. Então, pode avançar nossa tela, por favor? Olhem só a questão, da subdivisão da referida lei em artigos, né? Eles vão sempre lembrar disso. Toda lei são organizadas em capítulos. Esses capítulos, pode ser que tenha seções internas e tudo mais. Mas vamos dizer assim, o mais importante é a questão do artigo. É no artigo que a gente vai observar, de fato, a regra acontecendo, a regra sendo descrita, não é? Então, novamente, quando acessamos lá o texto da lei no portal, lá no site do governo, nós vamos encontrá-la dessa forma como nós estamos vendo. Vamos acessar, vamos lá, vamos avançar. Então, olhem só. Esta lei, ela dispõe sobre o quê? Sobre a questão do desenvolvimento científico, da pesquisa, da capacitação científica e tecnológica. Então, em geral, o primeiro artigo, ou melhor, o artigo 1º, porque é assim que nós devemos ler, esses primeiros artigos, artigo 1º, 2º, 3º, sempre com
o número em ordinal, tá bom? Ele vai também continuar a descrever ali alguma coisa, assim como veio na ementa, também o primeiro artigo em geral ele vai trazer essa disposição geral sobre a lei, né? No caso aqui, desta lei, ele está dizendo ali que é uma lei que dispõe, né, sobre o desenvolvimento científico, sobre a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a questão da inovação, não é? E altera as leis anteriores que falaram sobre este tema, não é? Então, depois deste primeiro artigo, aí a gente vai ver que há um artigo 2º e há de novo ali uma revisão, uma redação que está dividida em incisos. Nós já vimos em outras aulas, mas aqui nós vamos reforçar. Os incisos, então, de certa forma, é como se a parte principal do nosso texto, do artigo, não desse conta de tratar de tudo o que precisa, ele precisa se subdividir, explicar melhor. Então, essa explicação vem na forma de incisos. Então, vamos avançar, né? A parte principal de um artigo nós chamamos de caput, ou melhor, de cabeça, né? Então, tanto a parte principal do artigo, né, quanto às vezes é um parágrafo, né? A gente tem, então, essa expressão caput como cabeça, né? Então, às vezes, essa expressão aparece, né, na letra da lei. Está lá dito, conforme consta no caput desse artigo ou no caput deste parágrafo. Entendam isso. É a cabeça, é a parte principal, tá bom? Então, sempre que se referir a caput e está lá no inciso, você volta para o artigo para entender, né, para a parte principal do artigo ou do parágrafo para entender do que se trata. Porque essa é uma expressão latina que significa exatamente isso, tá? Vamos adiante. Olhem só. E então, esses artigos, olhem aí, eles vão estar sempre numerados de forma sequencial, né, em algarismos arábicos. Porém, do 1º ao 9º artigo, costuma-se utilizar os ordinais. E do 10º em diante, utiliza-se cardinais, né? Então, do 1º ao 9º artigo, você vai ler assim, artigo 1º, artigo 2º, 3º e assim por diante. Aí, quando chegar no 10º artigo para frente, aí você lê artigo 10, 11, 12, utiliza os cardinais, tá bom? Seguindo adiante, olhem só. Então, essa cabeça do artigo, né? Em geral, quando se usa essa expressão, é possível que ele venha terminado com um sinal de 2 pontos, tá? E se isso acontecer, significa então que tem subdivisão, que tem sequenciação, ok? E aí, nesse caso, quando a termina em 2 pontos, significa então que vai ter a subdivisão, vai aparecer os incisos e talvez as alíneas, não é? Mas é importante também observar que antes desses 2 pontos, aparecem aí às vezes alguma expressão assim, nos casos de, nas seguintes formas, e aí aparecem os 2 pontos e então vai fazer toda a subdivisão, ok? E aí, seguindo adiante, nós então vimos todo esse conjunto de incisos. E esses incisos aí são interessantes de observar porque eles vão justamente indicar a questão de como é que essa lei vai nos mostrar, tá? Essa é uma lei que fala sobre a inovação científica, o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação, né? Mas esses incisos aí relacionados a esses primeiros parágrafos, eles vão nos dar justamente aí o processo da promoção. Vai promover o quê? Né? Então vai ser a promoção de pesquisas privadas, vai ter aí alguma questão somente relacionada às universidades, né? Então todos esses aspectos vão ficar melhor ditos nos incisos, né? E de novo, os incisos vão aparecer justamente para desdobrar uma parte principal, a cabeça de algum artigo que precisa ser desdobrado. Lembrando também que os incisos, eles são numerados aí em algarismos, ou melhor, em numerais romanos, ok? Seguindo adiante, então, essa lei da inovação científica, ela vai, então, encorajar a pesquisa, encorajar o desenvolvimento de novas soluções, tá bom? E fazendo isso de que forma, né? Ao mesmo tempo em que abre portas para oportunidades de colaboração, de investimento e transformação.
De novo, confirmando aquilo que eu falei com vocês anteriormente. É uma lei que busca fazer com que as pessoas e as instituições se sintam estimuladas a continuarem a tratar da inovação científica, a investir em estudos para desenvolver novas tecnologias e assim por diante, correto? E olhem só que interessante. Um outro ponto muito importante sobre o texto legal, além de compreender a sua organização especial interna, é o fato de compreender que ele possui uma linguagem que é diferente da convencional, do cotidiano, vamos dizer assim. Normalmente o texto legal ele vai trazer uma linguagem que é formal, que é culta, mas também que é técnica. E por que isso acontece, professora? É para ficar difícil e nós não entendermos o que está escrito? Não é para isso. É para que não exista dupla interpretação. Então, se empregam termos técnicos para garantir que aquilo que está dito na lei seja cumprido, sem o risco de pessoas entenderem de maneiras diferentes, porque aquele termo técnico vai ter um significado mais exato, vamos assim dizer. Então, por isso que a linguagem legal é, vamos dizer assim, um pouco mais difícil de compreender, mas nada aqui, uma pesquisa em um dicionário, não nos ajude nessa compreensão, ok? Então vamos avançando aqui, nós temos então aí mais uma parte, a parte lá do artigo 5º, e nesta parte nós vamos então justamente observar mais aspectos que dizem respeito à questão da participação da União e dos entes federados nesse processo de investir, né, fazer parte como sócio de empresas privadas e que estão investindo ali na questão do investimento em pesquisa científica, certo? Então, de novo, vamos avançando? Olhem só, a gente tem aí, no artigo 5º, que nós estamos observando aí, lendo tecnicamente essa lei. Sempre que vocês tiverem esse sinal especial, né, que parece um 8 diferente, pode avançar a próxima tela. Esse sinal significa parágrafo, tá, gente? Quando vocês olharem para ele, leiam parágrafo, tá? É como se você olhasse para o sinal de igual e lessem igual, né? Então, esse sinal significa parágrafo, tá? E sempre que formos ler parágrafo, ele é acompanhado por esse numeral ordinal, né? Então, é parágrafo 1º, avança, por favor. Parágrafo 2º, 3º, 4º, né? Então, é dessa forma. Tudo isso é parágrafo, né? Então, nota que também os nossos artigos podem estar subdivididos em parágrafos, né? Ou é em parágrafo, ou é em inciso, conforme a gente viu até aqui, ok? E olha só, pontos importantes, como eu falei para vocês, sobre a questão da linguagem, né? Esse artigo 5º diz que são a União e os demais entes federados e suas entidades autorizados, nos termos deste regulamento, a participar, né, minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e propósitos, né, desta lei. Então, nota. Quantos termos apareceram aí que talvez eu não saiba o que significam? Vamos lá, então, na próxima tela, olhem só. Quando um texto de lei fala sobre união, o que ele quer significar é país, tá? E no caso aí, significa Brasil, tá bom? Então, sempre que o termo for união, entendo dessa forma. Da mesma forma, quando o texto usa o termo entes federativos ou entes federados, ele quer significar estados e municípios, não é? E olhem só o que ele fala de capital social de uma empresa. O que isso significa, professora? Capital social? Eu só conheço capital como a principal cidade do meu estado e assim por diante, ou do meu país, né? Capital social é o valor investido pelos sócios para criar uma empresa. É isso que significa capital social. Mais adiante, lá no 4º parágrafo, essa lei diz o seguinte: os recursos recebidos em decorrência da alienação da participação societária referida no caput deverão ser aplicados em pesquisas e desenvolvimento de novas participações societárias. O que é alienação, professora? Transferência.
É isso, só que significa transferência nesse ambiente de questões aí financeiras, de negócios e tudo mais. E a palavra caput é cabeça. Então vejam que o texto de uma lei precisa ter esses termos técnicos para que haja exatidão, para que não haja equívoco no processo de interpretação. Entenderam? Então precisa usar o termo alienação, porque está falando de questões financeiras, né? Precisa falar de capital social, porque está falando de sociedades entre o governo e empresas privadas, né? Então é por isso. E aí, professora, como é que eu faço? Aí a gente busca ampliar o nosso repertório, busca um dicionário e assim por diante, ok? E para reforçar esse aspecto da linguagem, a gente avança aí para finalizar esta aula. Vamos então, olhem aí. Ao fazer a leitura de alguns trechos do Marco Legal da Inovação, podemos constatar que o texto não apresenta uma linguagem cotidiana comum. Isso acontece porque os textos legais são escritos por legisladores e juristas, os quais empregam termos técnicos e científicos e estruturas formais de comunicação. O objetivo dessa escolha linguística é desenvolver um texto mais exato possível, evitando imprecisões significativas. Ok, pessoal? Então, assim, nós podemos encerrar esta aula entendendo que existe legislação no nosso país para diferentes temáticas, inclusive sobre a questão da ciência e da tecnologia. Então, nós precisamos tanto nos apropriar destas leis, quanto ficar de olho na linguagem, porque se eu tenho dificuldade de compreender aquela linguagem, eu preciso então ampliar o meu repertório e também usar um dicionário como meu melhor companheiro nesse processo.